Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos saúda é a missionária Eloá. Eu faço parte do Ministério Pentecostal Assistência Social em Nonoai. Tenho meus líderes em Santa Maria, o apóstolo Pellegrini e pastor Helena. E aqui em Nonoai tenho como líder pastor Clênio e pastora Loreci, onde estou congregando hoje. A qual cidade, aonde veio a maior parte da minha infância, ser a destruição para mim, aonde eu tive as maiores decepções, onde começou tudo na minha vida a ir a água abaixo. Pois bem, nós morávamos no interior com a nossa família, mas já uma família desestruturada, porque meu pai, ele bebia, e quando ele bebia, ele se transformava em outra pessoa, ele era um monstro. Ele tinha capacidade de passar 3 dias, 3 noites no meio dos matos andando, e quando ele chegava obcecado por coisas, e ele julgava minha mãe, jogava muitas coisas sobre ela. E durante períodos de tempo, nós passamos aquelas circunstâncias, aquele medo, aquele terror dentro de casa. E eu me lembro que um dia ele chegou e tinha um pedaço de ferro que ficou debaixo da casa, tinha um porão. E naquela noite a minha mãe tinha saído, tinham vindo na cidade, foram para Chapecó comprar umas coisas. E ele veio até a cidade de Nonoai e não foi junto, ela chegou sozinha com as compras. Naquela noite foi uma noite que marcou muito. E eu digo a você, meu amado e minha amada, que tem coisas que vão marcar muito na vida dos teus filhos. E por isso preserve enquanto eles são pequenos, enquanto eles estão junto contigo dentro do lar, para que eles possam se criar saudáveis, possam ter lembranças boas do pai e a mãe. Porque nós não tivemos essa fase de lembranças boas. E de repente ele chegou e ele bateu na porta e a minha mãe não quis abrir e ele arrebentou a porta com aquele ferro e adentrou para dentro. E a minha mãe estava com a Juliana no colo. Não lembro bem se era a Juliana ou era a Loreci. Mas eu lembro que ele arrodeava em redor da minha mãe com aquele ferro. E a minha mãe na cadeira sentada com a criança no colo. A minha avó em redor, que era a mãe dele. E ele ao derredor da minha avó tentando pegar a minha mãe para matar. E foi a primeira vez que eu adentrei dentro de um quarto e eu tomei uma autoridade, eu gritei com ele. Fechei a porta e eu disse, parece que o senhor tá louco, meu pai. Para com isso, o que o senhor tá querendo fazer com a minha mãe? E daí naquele momento, meus amados, foi o momento que a minha avó sempre deixava a Bíblia aberta, no Salmo 91. A gente tinha uma religião, a gente vivia uma religião desde que nos conhecemos por gente. Né? Tínhamos o nosso hábito de ir na igreja, de participar, de no domingo, né, nós irmos para a missa. Nós éramos pessoas religiosas na época. E eu peguei aquela Bíblia e eu me lembro como que se fosse hoje. Eu li aquele pedaço do Salmo 91 e eu gritei com ele e eu disse, se o senhor não parar com isso, vamos jogar pela janela. Naquela noite, ele soltou a minha mãe, ele tentou entrar no quarto. Só que quando ele vai para o quarto, antes dele chegar na porta, minha avó chega na frente, segura na tramela por fora também, para que ele não entrasse dentro do quarto, porque se ele entrasse, ele iria me matar. Ele estava possesso. Hoje eu sei que ele era possuído por demônios que talvez estivessem na vida dele muito mais que a gente possa imaginar hoje. Aí, quando ele chegou naquele determinado passo, ele pegou na tramela e a tramela resbalou e ele deu com a mão sobre o nariz da minha avó, sobre a face, sim. E essa parte do rosto da minha avó passou mais de mês todo roxo. E os vizinhos perguntavam o que tinha acontecido e ela dizia que foi um pau de lenha que tinha saltado. Aí, naquele momento que ele bateu nela, foi o momento em que ele parou, ele saiu. E ele passou o dia todo, no outro dia no mato, e nós não vimos ele. Mas, depois daquilo, a minha mãe tomou uma atitude de vir embora para Nonoai. A gente muito sofrido, minha mãe tinha que trabalhar, minha mãe tinha que granjear o pão de cada dia. Saía comigo que logo que eu nasci, como ela conta hoje, eu gostaria que ela estivesse junto para contar, mas ela não tá, né? Fazer o quê? Nós contando, né?
E ela diz que saía 3 quilômetros com uma moagem de milho nas costas, e eu na frente para poder fazer farinha, para poder fazer polenta. Buscava farinha, buscava radicha do mato, serralha, onde fazia para nós comermos, para poder nos alimentar. E passava por toda esta fase ainda de luta, de sofrimento, de angústia, sendo que meu pai, quando ficou com ela, ele já tinha tido a primeira esposa. A primeira esposa morreu no parto, porque ela passou mal e ele veio para a cidade de Rio dos Índios buscar uma pessoa que entendesse como deveria fazer um parto. E ele chegou na cidade do Rio dos Índios e começou a beber e só apareceu no outro dia. Quando ele chegou no outro dia, a mulher estava morta em cima do banco. Dizem que a criança pulava ainda no ventre. E como a minha mãe tinha uma indiferença na época comigo, eu sempre pensei que ela não era minha mãe, que eu era filho daquela dita mulher. Então eu tinha aquilo comigo, sabe? Era uma coisa muito estranha, sabe? Que gerou dentro do meu coração. Mas hoje eu compreendo, porque ela também teve uma vida destruída, né? Uma vida que, bem dizer, ela foi estrupada também. E nesse estrupo gerou-se a minha vida, porque minha avó fechou ela dentro do quarto com meu pai, e o meu pai já tinha tido caso, já tinha mulher morrido. Ela era uma menina de 15 anos, não sabia nem o que era um homem. E de repente minha avó fecha o quarto e ela fica dentro do quarto e meu pai abusa sexualmente dela. Então ela era uma pessoa fria, uma pessoa que não tinha amor, carinho para me dar. Assim como do jeito dela, ela tentava transferir, mas a gente sentia essa necessidade.